Doutor Alisson, bom dia, tudo em paz? E Zéza, tudo bem? O que é ejaculação precoce? Ejaculação precoce é aquele homem que ejacula fora do seu controle. Ele perde o controle, o autocontrole do momento da ejaculação e do orgasmo. Não existe uma definição muito clara com relação ao tempo, Zéza. Muitos homens perguntam, mas doutor, eu ejaculo com 1 minuto, com 3 minutos, com 5 minutos, com 10 minutos quando eu inicio o ato sexual. Né? Então isso é muito relativo, é muito subjetivo. Às vezes 5 minutos para um homem pode ser muito rápido, para outro homem pode ser um tempo satisfatório e suficiente para satisfazer ele e a sua parceira sexual. Então isso é algo muito relativo. Então a gente costuma definir a ejaculação rápida ou ejaculação precoce, aquele indivíduo que perde o controle, que ele ejacula antes do momento desejado. Ou seja, na maioria dos homens ele ejacula nos primeiros 2, 3 minutos que inicia a relação sexual, ou até mesmo antes de iniciar o ato sexual ele já atinge o orgasmo e já atinge a ejaculação. Então isso causa uma grande frustração e uma grande angústia, não só para o homem, mas também para a sua parceira que não fica satisfeita sexualmente. A gente sabe que milhões de homens são acometidos por ejaculação rápida. Diariamente eu recebo vários pacientes no meu consultório com esse tipo de problema e realmente é um problema que aflige muitos homens. E qual é a principal causa? Porque a gente fala nessa questão do descontrole. O que está fazendo com que esse homem de repente não tenha esse controle, que seria o normal? Em 99% das vezes, a principal causa, a causa mais frequente, são questões de ansiedade. Fatores psicológicos, né? Ansiedade, estresse, preocupação, uma crise conjugal, a própria crise dentro do próprio relacionamento, alguma crise financeira, qualquer fator externo, qualquer fator psicológico que afete deixe você ansioso no momento da relação sexual, pode desencadear o gatilho para a ejaculação rápida. E muitas vezes acontece algo interessante. Quando começa a acontecer esse problema, o homem, antes de iniciar a relação sexual, ele já fica com aquela expectativa, ele já fica ansioso se no momento da relação ele vai conseguir ter um tempo mais prolongado. E o fato dele ter essa expectativa de desempenho, de ter essa ansiedade, como que vai ser daqui a algumas horas, ou seja, na hora que ele for ter relação, essa expectativa faz com que ele deixe ele mais ansioso e fazendo com que ele ejacule cada vez mais rápido. Então isso gera um ciclo vicioso, ou seja, a ejaculação precoce vai se agravando cada vez mais, ele vai ficando mais ansioso e isso gera um ciclo que a tendência é piorar cada vez mais o quadro desse paciente. Agora, doutor, esse problema ele começa logo cedo. Às vezes a gente percebe que adolescentes já começam a ter esse problema. Sim, é relativamente comum na adolescência porque os homens estão iniciando, né, a sua vida sexual. E eles têm aquela expectativa, né? Ainda tem uma certa imaturidade com relação à parte sexual, então eles ficam muito ansiosos em satisfazer a sua parceira sexual, eles ainda não têm um certo domínio, né, do seu corpo, não têm um domínio do controle da ejaculação, então é comum eles ficarem ansiosos no momento da relação. E essa ansiedade nos adolescentes atrapalha bastante e pode provocar ejaculação rápida, além de provocar também impotência sexual. Não é raro encontrarmos jovens, adolescentes saudáveis, que não têm nenhuma doença, nenhum problema, chegarem no nosso consultório com dificuldade de ereção, com impotência sexual. Né? E aí, na maioria das vezes, a causa desse problema é realmente a ansiedade, que muitas vezes vem associada à ejaculação rápida. É muito comum essa associação de ejaculação rápida com impotência sexual, cujo o mesmo fator, a mesma causa é um só. É um só. A ansiedade e o fator psicológico que desencadeia os dois problemas. Pois é, eu coloquei essa ilustração aí para o pessoal que está em casa, porque vem a questão também da hipersensibilidade, às vezes. Tem a questão do baixo fluxo sanguíneo e o uso decrescente também de medicação. Isso. Que é aquela questão da pessoa se automedicar também. Todos esses fatores aí realmente são possíveis, mas eu diria que desses 4 fatores, 98% é ansiedade e 1% hipersensibilidade. 1% é muito diferente um do outro. É muito diferente. Hipersensibilidade são homens que têm uma sensibilidade aumentada na região do pênis. Isso é muito comum em homens que têm fimose, excesso de pele ou têm o freio curto. Isso aumenta muito a sensibilidade, pode ajudar e contribuir a surgir a ejaculação rápida ou a ejaculação precoce. Os outros 2 casos, baixo fluxo sanguíneo e uso indiscriminado de medicamentos, é muito raro, pode acontecer, mas é a grande minoria dos casos. A maior parte dos pacientes que têm ejaculação precoce realmente, a imensa maioria, devido a algum fator
externo, algum fator relacionado à ansiedade, aí pode ser diversos fatores. Então, na adolescência é muito comum, no adulto jovem é muito comum, aquele homem que está ingressando no mercado de trabalho, aquele homem que tem uma carga de trabalho excessiva, uma pressão no trabalho, um estresse muito grande, a correria no dia a dia. Então, esse estresse acaba afetando o sistema nervoso e deixando ele um pouco ansioso na hora da relação, ele não relaxa adequadamente, e essa ansiedade é o principal gatilho para desencadear o surgimento de ejaculação rápida. Então, o movimento no consultório deve ser bem assíduo, porque o dia a dia da gente hoje é muito corrido. O homem é cada vez mais cobrado na sociedade para fazer uma coisa, para fazer outra, para estudar. Imagina um adolescente que está passando agora pela fase do Enem, por exemplo, tem seu namorado, então está noivo, é muito complicado. É verdade, e o paciente ele relata muito claramente isso no nosso consultório. Ele diz, olha, doutor, começou esse problema quando eu estava estudando para uma prova, ou quando eu me separei da minha esposa, ou quando faleceu uma pessoa da minha família, ou quando eu passei por uma crise financeira. Então, é muito marcante o início desse problema, porque ele sempre relata para a gente que aconteceu algo na vida dele, que mexeu com o seu psicológico e deixou ele ansioso a partir daquele momento. Então, isso é um relato muito frequente, e a gente comprova isso aí através de estudos científicos, que realmente tem uma relação direta entre ejaculação precoce e ansiedade.